Antes do divã, antes dos sonhos e do complexo de Édipo, existiu outro Sigmund Freud, um jovem e brilhante neurologista, um homem do século XIX, treinado para acreditar que todas as respostas para o sofrimento humano poderiam ser encontradas nos tecidos do cérebro, sob a lente de um microscópio. Mas em sua clínica e nos hospitais de Paris para onde viajou, ele se deparou com um enigma que a ciência de sua época não conseguia decifrar. Pacientes com paralisias, cegueira, tremores, sintomas tão reais e devastadores quanto qualquer doença física, mas para os quais não havia causa orgânica. Eram doenças que pareciam fantasmas, sofrimentos que não deixavam marcas no corpo. Neste vídeo, vamos voltar no tempo para testemunhar o exato momento da virada, a jornada que transformou um médico do cérebro em um arqueólogo da mente. Como a misteriosa doença da histeria o forçou a olhar para além do físico, e como, ao estudar os casos mais estranhos de sua época, ele plantou as sementes de uma das revoluções mais profundas do pensamento moderno. Prepare-se para conhecer a história por trás da história. Esta é a origem de Sigmund Freud. Para compreender uma grande ideia, é preciso antes compreender a sua origem. É preciso voltar ao momento em que ela era apenas um sussurro, uma intuição, uma pergunta teimosa na mente de alguém. Nossa história de hoje é sobre essa origem. Não sobre a psicanálise em sua forma acabada, mas sobre o terreno fértil e turbulento de onde ela brotou. Viajaremos para o final do século XIX, para acompanhar os primeiros passos de um jovem médico vienense, cujo nome se tornaria sinônimo da exploração da alma humana, Sigmund Freud. O primeiro volume de suas obras completas não é sobre o divã, sobre o ego, ou sobre o complexo de Édipo. É sobre algo anterior. É um registro da transição, a crônica de como um brilhante neurologista, treinado para ver o corpo como uma máquina de carne e osso, foi forçado pela evidência de seus pacientes a se tornar um psicólogo. A história começa em 1885. Freud é um jovem pesquisador promissor em Viena, mas está inquieto. A neurologia de sua época, embora avançada, parecia ter um ponto cego. Havia um conjunto de doenças, as neuroses e, em particular, a histeria, que desafiava a lógica médica. Pacientes sofriam de paralisias, cegueira, dores terríveis, mas todos os exames anatômicos não revelavam absolutamente nada. Para a medicina da época, esses pacientes eram um embaraço, ou simuladores ou portadores de uma doença misteriosa, frequentemente associada com preconceito a uma fraqueza do espírito feminino. Freud, porém, sentia que havia algo mais, e ele sabia para onde ir para descobrir. Com uma modesta bolsa de estudos, ele parte para Paris, para o grande hospital Salpêtrière. Era lá que o maior nome da neuropatologia mundial, Jean-Martin Charcot, estava conduzindo uma revolução silenciosa. A chegada a Paris foi um divisor de águas na vida de Freud. Ele descreve o Salpêtrière não apenas como um hospital, mas como uma cidade de sofrimento, um museu vivo das mais estranhas aflições humanas. E no centro de tudo estava Charcot. Freud nos pinta um retrato vívido de seu mestre. Um homem de 60 anos, com a energia de um jovem, um artista da observação, que conduzia seus exames como um espetáculo. Ele pensava em voz alta, permitindo que seus alunos e visitantes participassem de suas investigações, seguindo seu raciocínio passo a passo. Para o jovem Freud vindo do ceticismo de Viena, as clínicas de Charcot eram uma revelação diária. Ele via o mestre demonstrar que a histeria não era uma desordem caótica, mas uma doença com leis e regras próprias. Ele via pacientes homens sofrendo de histeria, quebrando o dogma de que era uma condição exclusivamente feminina. E o mais chocante de tudo, ele via Charcot usar a hipnose não como um truque de palco, mas como uma ferramenta científica de investigação. Sob hipnose, Charcot podia criar sintomas histéricos em seus pacientes e, em seguida, fazê-los desaparecer com uma simples sugestão. Freud, que chegara a Paris com a intenção de continuar seus estudos sobre a anatomia do cérebro em laboratório, viu-se frustrado pela desorganização do local. Rapidamente, ele percebeu que a verdadeira fronteira do conhecimento não estava mais no cérebro morto,
na lâmina do microscópio, mas na mente viva e enigmática dos pacientes de Charcot. Ele deu as costas à anatomia e voltou-se para a psicopatologia. Foi sua conversão. Ao retornar a Viena em 1886, Freud estava repleto de novas ideias, ansioso para compartilhar o que havia aprendido. A recepção, no entanto, foi gélida, beirando a hostilidade. Em uma apresentação para a Sociedade de Medicina de Viena, suas ideias sobre a histeria masculina foram recebidas com incredulidade e desdém. Seu antigo mestre, o professor Meinert, o desafiou publicamente a apresentar um caso que comprovasse suas afirmações. Freud aceitou o desafio. Com dificuldade, pois muitos médicos se recusavam a lhe dar acesso a seus pacientes, ele encontrou o caso perfeito: August P., um gravador de 29 anos. E o que se seguiu foi uma demonstração clínica meticulosa. Numa sala cheia de médicos céticos, Freud começou a examinar seu paciente. A história dele já era sugestiva: uma vida de dificuldades, um acidente que o deixou com desmaios frequentes e um desentendimento com o irmão que o deixou com um medo indescritível, caindo inconsciente. O exame físico era o ponto crucial. Freud demonstrou ponto por ponto a presença de uma hemianestesia completa. No lado esquerdo do corpo de August, a sensibilidade havia desaparecido. Freud aplicava alfinetadas, beliscava a pele, torcia o lóbulo da orelha. E o paciente não sentia absolutamente nada. A anestesia se estendia às mucosas, aos lábios, à língua. Seus reflexos estavam diminuídos. Seu olfato e paladar, do lado esquerdo, estavam completamente anulados. Mas o mais fascinante era a perda do que os médicos chamam de sentido muscular profundo. Com os olhos vendados, August não tinha a menor ideia da posição de seu braço esquerdo no espaço. Freud o movia e perguntava: "O que fiz com sua mão?" Ele não sabia dizer. Pedia-se a ele que, com a mão direita, tocasse seu próprio ombro esquerdo. Ele tateava no ar, perdido, incapaz de encontrar uma parte de seu próprio corpo. Freud estava provando de forma irrefutável que aquilo não era simulação. Era um quadro clínico coerente, uma doença com uma lógica interna, por mais que essa lógica escapasse à anatomia tradicional. Ele estava mostrando aos seus colegas que a histeria era real, governada por regras, e que essas regras podiam ser estudadas. Essa experiência consolidou sua direção. Ele mergulhou de cabeça nos estudos sobre histeria e hipnotismo. Traduziu as conferências de Charcot para o alemão, o que lhe permitiu um contato ainda mais próximo com as ideias do mestre. E, em 1888, ele escreve um verbete para uma enciclopédia médica que se tornaria um marco: Histeria. Nesse texto, Freud sintetiza tudo o que aprendeu. Mas, pela primeira vez, sua própria voz começa a emergir com clareza. Ele começa resgatando a história da doença, lembrando que os histéricos, antes queimados como bruxos, eram em sua época desprezados como simuladores. Ele define a histeria como uma neurose, uma modificação funcional do sistema nervoso. E então ele faz uma afirmação que é o pilar de toda a psicologia profunda que viria a seguir. Ao descrever as paralisias histéricas, ele nota que elas não respeitam a distribuição anatômica dos nervos. Uma paralisia do braço se manifesta como se o braço fosse uma unidade, ignorando a complexa rede de nervos que o controla. E então ele diz: pode-se dizer que a histeria é tão ignorante da ciência da estrutura do sistema nervoso como nós o somos antes de tê-la aprendido. Essa é uma ideia de gênio. Os sintomas histéricos não seguem a anatomia do corpo, mas sim a representação mental, a ideia popular e leiga que o paciente tem de seu próprio corpo. O corpo não está doente. A ideia do corpo está doente. A lesão não está na carne, está na mente. A partir daí, ele explora a etiologia. Fala da hereditariedade como uma predisposição, mas dá enorme importância às causas incidentais, traumas, intoxicações, lutos, emoções fortes. Ele começa a se afastar da ideia simplista de que a histeria é apenas uma doença do sexo, notando que ela ocorre em crianças e homens, e que muitas mulheres com problemas ginecológicos não são histéricas. A chave, ele intui,
é a significação psíquica dos eventos. E é no final deste artigo, ao discutir o tratamento, que ele planta a semente mais importante. Ele descreve os métodos da época: isolamento, hidroterapia, a cura de repouso, de Weir Mitchell. Mas então, ele menciona um método novo, posto em prática pela primeira vez por Joseph Breuer em Viena. Esse método consiste em fazer o paciente, sob hipnose, remontar à pré-história psíquica da doença, compelindo-o a reconhecer a ocasião psíquica em que se originou o referido distúrbio. É a primeira menção pública ao método catártico. Freud explica o mecanismo. Muitos sintomas histéricos surgem porque um afeto, uma emoção ligada a um evento traumático, não pôde ser descarregado. Essa emoção estrangulada se converte em sintoma. A terapia, então, consiste em trazer a lembrança do trauma de volta à consciência e permitir que o afeto seja, finalmente, liberado através da fala. É a cura pela fala, a limpeza da chaminé da alma. O que se segue nos documentos dirigidos a seu amigo Wilhelm Fliess é a explosão dessa semente. Vemos Freud em tempo real lutando com essas ideias. Vemos sua tentativa monumental no projeto para uma psicologia científica de criar um modelo neurológico para a mente, uma teoria que explicasse o pensamento, a memória e a dor em termos de quantidades de energia fluindo entre neurônios. Foi seu grande e último esforço para permanecer no campo da fisiologia, um projeto que ele mesmo abandonaria, mas cujas ideias ecoariam por toda a sua obra. Nesses rascunhos e cartas, vemos sua crescente convicção sobre o papel central da sexualidade na etiologia das neuroses. Ele vai muito além de Charcot. Para Freud, a energia que era convertida em sintoma era, fundamentalmente, de natureza sexual. Ele começa a formular teorias audaciosas, ligando tipos específicos de práticas sexuais a neuroses específicas, como a neurastenia e a neurose de angústia. E mais importante, ele revela a teoria que dominou seu pensamento por anos, a teoria da sedução. Baseado nos relatos de seus pacientes histéricos, ele se convenceu de que, na raiz de toda a histeria, havia uma experiência real de abuso sexual na primeira infância, um trauma passivo que só se tornava patogênico mais tarde, na puberdade, quando a lembrança era reativada. Por um tempo, ele acreditou ter encontrado a chave universal para as neuroses. Mas então, numa famosa carta a Fliess de 1897, vem a reviravolta. Ele confessa sua descrença em sua própria teoria. Ele percebe que é improvável que abusos por parte de pais fossem tão universais. E, crucialmente, ele descobre que, no inconsciente, não há indicações da realidade, de modo que não se consegue distinguir entre a verdade e a ficção que é catexizada com o afeto. Essa foi a descoberta da realidade psíquica. Ele percebeu que as cenas de sedução que seus pacientes relatavam não eram necessariamente memórias de eventos reais, mas sim fantasias. Fantasias com uma força e uma realidade tão intensas quanto a de qualquer evento externo. A queda da teoria da sedução abriu o caminho para a descoberta do complexo de Édipo e do vasto mundo da fantasia inconsciente. O que este primeiro volume nos oferece, portanto, é muito mais do que um apanhado de artigos médicos. É o diário de uma revolução intelectual. É a história de um homem que teve a coragem de seguir a evidência para onde quer que ela o levasse, mesmo que isso significasse abandonar os confortáveis dogmas de sua formação. É a passagem da neurologia para a psicologia, do trauma externo para a fantasia interna, do cérebro para a mente. É o ato de fundação de um novo continente do conhecimento. Um continente que, a partir de então, Sigmund Freud passaria o resto de sua vida a mapear. E assim, ao folhear estas primeiras páginas, testemunhamos não apenas o nascimento de uma teoria, mas a jornada de um homem que ousou olhar para o abismo da mente humana e não desviou o olhar. Ele nos ensinou que por trás dos sintomas mais bizarros, das dores mais inexplicáveis, há sempre uma história, uma lógica oculta, uma verdade pessoal lutando para ser ouvida. A jornada de Freud estava apenas começando, mas a direção já estava traçada.
era uma viagem para dentro, para o vasto e muitas vezes turbulento território do inconsciente. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar conosco nestes primeiros e decisivos passos de Sigmund Freud. A história da psicologia é cheia de momentos como este, de revelações que mudaram para sempre a forma como entendemos a nós mesmos. Se você se interessa por essas jornadas ao coração da mente humana e quer explorar mais ideias que moldaram nosso mundo, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like se este vídeo te fez pensar, pois isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. E claro, queremos ouvir você. Deixe um comentário abaixo. Qual aspecto desses primeiros estudos de Freud mais te surpreendeu? Ou qual outro grande pensador da psicologia você gostaria de ver explorado aqui? Obrigado pela sua companhia. E lembre-se, a exploração mais fascinante é sempre a que fazemos dentro de nós mesmos. Até a próxima!